Olá, dando continuidade ao nosso projeto que nós intitulamos de História Viva da Igreja Batista Alvorada, nós trouxemos hoje um entrevistado que vai nos relatar a sua experiência na constituição, na organização da Igreja Batista Alvorada. Nós estamos falando do pastor Mecenas, que foi o primeiro pastor da nossa igreja, trabalhou ao lado do irmão Luiz Correia, da irmã Erismar, da irmã Dulcinéia, da irmã Cecília e de tantas outras pessoas que participaram da constituição dessa igreja. Pastor Mecenas, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria agradecer por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. Ruth, o prazer é todo meu poder estar conectando e conversando sobre esse tempo tão marcante na minha vida ministerial. Amém. Nós vamos começar a nossa entrevista pedindo que o senhor fale um pouquinho sobre o trabalho que o senhor desenvolveu aqui no estado do Ceará, sabendo que o senhor é natural do Rio de Janeiro, não é isso? Estava É, nessa época da igreja trabalhando aqui. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. bom, realmente eu estava vindo do Rio de Janeiro, porque eu estudei no Seminário do Sul, na mesma escola que o pastor Paulo Roberto Seabra estudou, mas a minha origem não é o Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou paraense. Eu sou nascido na Ilha do Marajó, mas eu fui para o Rio de Janeiro com 6 anos de idade. Então, o meu sotaque é carioca, o meu jeito é carioca, mas a minha cara é paraense. Foi, foi muito legal, foi muito interessante, foi uma experiência muito marcante. Eu vim para ser capelão do Hospital Batista. E o que aconteceu? A Alvorada nasceu porque eu não tinha onde morar. Eu morava. O doutor Miguel Schettini cedeu um apartamento do quarto andar para eu morar. E aí o que aconteceu? Eu fui pregar na primeira igreja. E alguém disse: o pastor Mecenas está morando lá no hospital. E aí o Luiz Correia e a Cecília me convidaram para almoçar com eles. E aí eu fui almoçar na casa deles com a família deles. Eles moravam a 1 quadra do hospital. E aí eles checaram, realmente eu estava morando de favor no hospital. E aí ele disse: isso não é lugar para o senhor morar, pastor. E aí ele me mostrou a casa toda, a casa na rua do hospital, na rua da Alvorada. E aí o que aconteceu? Eu almocei, comi lagosta, comi camarão com eles. A Irismar trabalhava com eles. E aí o que aconteceu? Depois do almoço, eles me mostraram a casa toda e disseram: pastor, o último quarto que eles me mostraram, disseram: esse quarto é para o senhor morar. O senhor vai dormir, vai morar nesse quarto. Nós vamos dar cama, casa, roupa lavada, almoço, café, almoço, janta. Mas nós queremos que o senhor venha morar aqui na nossa casa com a gente. Os meninos, os filhos, o Márcio e o Marcílio, eram meninos de tudo. E aí eu fiquei muito constrangido com isso. Eu disse: de jeito nenhum, não vou não. Mas ele disse: vem sim. E aí eu voltei, terminei o almoço, voltei para o hospital. 2 semanas depois, ele foi lá dizendo: pastor, a escrivaninha para o senhor preparar os seus sermões já chegou. Eu comprei na Holanda Arte. E o senhor vai morar sim com a gente. Aí ficou uma situação, eles não me deram alternativa. E aí eu fui morar com eles. O que aconteceu? Depois que nós estávamos morando lá na casa deles, a 1 quadra do hospital, eles começaram a falar: ah, pastor, por que a gente não começa uma igreja aqui? E aí nós começamos a conversar sobre isso. E exatamente nessa época, o pastor Charles Allard, missionário americano, estava sem um projeto definido.
Aí nós conversamos e aí nós começamos. Nós começamos a igreja na sala do Luiz Correia. Eu, a Cecília, o Luiz Correia, o Allard, pastor Allard e a esposa dele. 5 pessoas. Nós começamos a alvorada com 5 pessoas, porque nesse início os meninos ainda não participavam. Então a nossa primeira reunião fomos nós 5 e nós começamos esse trabalho na casa dele. A casa deles era uma casa muito linda, com móveis que eles tinham comprado na Holanda Arte. Mas mesmo assim, eles abriram a casa para nós iniciarmos a Igreja Alvorada, Igreja Batista Alvorada, exatamente ali, a 1 quadra do Hospital Batista. Foi uma experiência sensacional. Olha, logo em seguida, o pastor Allard teve que ir embora para o Rio de Janeiro. Ele foi trabalhar com a Junta de Missões Nacionais. Mas foi uma experiência tremenda. Começada onde? Na sala de jantar do Luiz Correia, e a igreja começou na sala de estar deles. Uma experiência muito marcante. Sem dúvida. Sem dúvida. O senhor falou um pouco do pastor Charles Allard, né, que ficou alguns meses, né, apenas. Depois ele saiu É e o verdade. senhor continuou sozinho no trabalho, ainda quando congregação, não é verdade? Na Depois a igreja se... Na verdade, quando nós iniciamos, como eu te falei, 5 pessoas. Um casal americano, um casal cearense e um pastor vindo do Rio de Janeiro, um menino, né? Eu tinha 24 anos, recém-chegado. E então nós começamos o trabalho ali com essas 5 pessoas. Da casa, nós já agregamos a Irismar, o Marcílio e o Márcio. E os filhos do casal americano. E aí fomos, eu era solteiro ainda, e aí começamos o trabalho. Nós fomos para o trilho e convidamos todo o pessoal do trilho para poder vir e participar. Então, nós começamos a Alvorada com essa faceta dupla, vamos dizer assim, porque você tinha pessoas de nível econômico muito alto, mas você tinha toda a comunidade do trilho que participava com a gente, que iniciou o trabalho com a gente. Muito interessante. Até hoje a gente tem essa forma de convivência dentro da nossa igreja. E isso é muito salutar, isso é muito importante. Mas o senhor ficou como pastor da igreja depois que ela deixou de ser congregação, se organizou, já não tinha mais o pastor Charles Allard, e o senhor ficou cerca de 4, 5 anos como pastor da igreja, não foi isso? Como é que era o trabalho naquela época? Que atividades eram... Sim. Não, antes disso, deixa eu te contar uma história. Quando nós começamos a igreja, a primeira igreja se levantou contra nós. Na época, o pastor era o pastor Gesimiel Norberto. Tinha vindo do interior da Bahia. E aí o pastor Gesimiel me chamou um dia e disse: Mecenas, esse bairro aqui é nosso. É da primeira igreja. Você não pode começar uma igreja aqui. Só que eu era um menino, né? Um pastor recém... Eu falei para ele, eu disse: pastor, se vocês nunca... Se esse bairro é da primeira igreja, por que vocês não abriram uma igreja aqui? Porque a primeira igreja, como você sabe, está no limite do centro da aldeota com o centro. E aí, no núcleo da aldeota, essa foi uma coisa que Deus falou ao meu coração. Os batistas tinham o Hospital Batista, os batistas tinham o Colégio Batista no núcleo da aldeota, mas não tinha nenhuma igreja. E aí Deus abriu os meus olhos
mostrando que faltava para o trabalho de expansão dos batistas do Ceará uma igreja no núcleo do bairro mais nobre da cidade, que é a Aldeota. Aí eu falei para o pastor Gesimiel, pastor, se vocês não começaram o trabalho, nós vamos começar. A, a igreja não é dona de bairro nenhum. Eu falei com ele assim. Aí o que aconteceu? Eu conversei com o pastor Roldão Arruda, que era o pastor da Aldeota. Só que a Aldeota, como você sabe, a localização da Aldeota não é no bairro da Aldeota, é mais fora. E aí o pastor Roldão e a Aldeota encamparam o trabalho conosco. E aí então a Aldeota passou a ser a igreja mãe. Mas na verdade, quando eles adotaram, eu, o Luiz, a Cecília, o Arlas e a esposa, já tínhamos nos reunido, já tínhamos definido o início do trabalho. É muito rica a história da nossa igreja, né? Nós temos ouvido Rica, várias pessoas rica! e cada um tem acrescentado um detalhe, uma informação importantíssima. Só tenho a agradecer ao Senhor e a Deus por essa oportunidade de estarmos resgatando, né, esses detalhes aí tão interessantes da nossa história. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor ficou, como eu estava falando antes, cerca de 4, 5 anos na igreja. Durante esse tempo, como é que o trabalho se desenvolveu? Que tipo de atividade era feita? A membresia, como é que era? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Nosso trabalho era um trabalho firmado muito em cima da evangelização. A Cecília sempre foi uma esposa do Luiz Corrêa, uma evangelista muito forte e assim muito entusiasmada. Então, ela durante o domingo à tarde, ela visitava as pessoas e nos ajudava visitando as pessoas e ia junto comigo para visitar as pessoas. Então, nós trabalhávamos muito em cima da evangelização. Além da evangelização, feita nas casas durante a semana e também no domingo à tarde, nós também tínhamos um culto de evangelização com os pacientes do hospital durante a tarde na capela do hospital. Então, muitas vezes a gente ganhava pessoas para Cristo lá no hospital e trazíamos para a igreja. E aí, depois de algum tempo, nós tivemos a participação, além dessas pessoas que eu já citei, nós tínhamos a participação da Dulcineia Belo de Azevedo, que era missionária de missões nacionais e trabalhava comigo no hospital. Ela trabalhava comigo no hospital e aí ela passou a trabalhar na igreja também, nos ajudando principalmente na área da juventude e principalmente na área da educação religiosa da igreja. Então a Dulcineia foi, de alguma maneira, a nossa primeira educadora religiosa. Agora, além da Dulcineia, nós tínhamos a ajuda de uma missionária americana chamada Bárbara. A Bárbara veio dos Estados Unidos para trabalhar com o hospital. E ela era musicista, ela tocava teclado. Então a Bárbara foi a primeira pessoa que nos ajudou em relação à música. Então ela trazia o teclado dela e ela tocava e ela nos ajudava acompanhando a congregação. Isso era muito importante e nós começamos, debaixo da liderança da Bárbara, a ter atividade musical da igreja e o pessoal começou a se organizar, a cantar e aprender a tocar. Além dessa atividade, a gente sempre teve um trabalho muito forte com os jovens, porque eu tinha 24 anos, eu era um menino, eu era muito jovem. A Dulcineia também era jovem. A americana, a Bárbara, também era jovem.
Então, o nosso trabalho com a juventude sempre foi um trabalho muito forte. E aí, para isso, nós tínhamos atividades muito ricas em relação à juventude. E eles me acompanhavam nessa atividade toda. Não somente isso, mas também eu fui presidente da Juventude Batista do Ceará. Então, isso também fazia com que eu estivesse conectado com a juventude do estado do Ceará como um todo. Então, a turma nossa estava sempre envolvida nas nossas atividades como um todo. Então, a evangelização era muito forte, a visitação comandada pela Cecília, a evangelização dentro do hospital com eu e a Dulcineia, e a música com os jovens com a Bárbara. Além disso, nós também trabalhávamos durante a semana visitando e fazendo cultos nas casas no trilho, lá no irmão José e a irmã Maria. Que maravilha! É uma história realmente muito inspiradora. Mas eu sei que o senhor tem uma historiazinha aí que com a irmã Cecília, o irmão Luiz, que é uma experiência de vocês. O senhor podia contar um pouquinho dessa história? Ponto. É o seguinte, o trabalho começou a crescer na casa do Luiz e da Cecília. E aí já não cabia mais, porque nós fomos ocupamos a sala de estar, ocupamos a varanda da frente, ocupamos a copa, e aí já não cabia mais as pessoas que estavam vindo. Começou a crescer. O Allard já tinha ido embora. O Allard foi antes de nós mudarmos. E aí nós começamos a pensar para onde ir, porque você conhece a região é uma região muito nobre, aluguel muito caro, muito difícil de você achar. E aí a Cecília e o Luiz Correia encontramos essa casa, praticamente em frente ao hospital. Era uma casa acabada, não tinha nada na casa. A casa é uma casa velha, o dono não usava, ele morava no centro da cidade, já avançado de idade. E aí nós fizemos contato, ele não fazia nada. E ele tinha dado essa casa para a filha dele. E aí nós conversamos com ele disse, olha, tudo bem, eu posso alugar. Só que o que aconteceu? Aí nós fomos lá ver a casa. A casa só tinha a casa no meio do terreno e duas grandes mangueiras atrás da casa. E uma área que era o muro que dava para esse prédio da família Mumbuba, aí atrás. E nós não tínhamos nada ali. Aí o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, não fui eu que tive essa iniciativa. Essa iniciativa que eu vou contar foi do Luiz Correia. O Luiz Correia me desafiou espiritualmente. Ele disse, pastor, a palavra de Deus diz que aonde nós colocarmos os nossos pés, o Senhor vai conceder para a gente. Então, ele me desafiou. Ele disse o seguinte, nós vamos orar agora para Deus dar essa casa para a nossa igreja. Eu olhei, alugar já era uma coisa sobrenatural. Mas o Luiz Correia estava falando da casa se tornar da igreja. E aí ele disse, pastor, vamos orar esse texto para que aonde nós colocarmos os nossos pés, Deus nos conceda. E Ruth, foi tremendo, porque nós oramos exatamente, Senhor, nós estamos colocando os nossos pés aqui. E nós estamos clamando que o Senhor nos dê essa casa e esse terreno em nome de Jesus. E nós fizemos essa oração pedindo que Deus nos desse aquele terreno. Olha, nós éramos uma igreja bem pequena.
Metade eram pessoas com posse, mas metade eram pessoas muito simples. E aí nós oramos dessa maneira. E pasme, nós fizemos o primeiro contrato. Quando eu assinei o primeiro contrato de aluguel, eu fiz outro pedido a Deus. Eu disse: Senhor, eu não quero pagar o 13º aluguel. Eu te suplico que o Senhor nos conceda essa vitória antes de virar o primeiro ano. E aí começamos a orar, começamos a pedir, começamos a orar, começamos a pedir. E aí o que aconteceu? Nós saímos da casa do Luiz Correia e fomos para lá. Nós construímos nós construímos um salão que pegava o terreno todo, no fundo do terreno, encostado ao muro do prédio lá da família Munguba. E aí nós construímos lá. Eu tenho fotos desse lugar. Foi tremendo, foi maravilhoso. Mantivemos as mangueiras e construímos lá. Começamos o trabalho. E Deus foi abençoando, e Deus foi abençoando, e Deus foi abençoando, e Deus foi abençoando. Só que nós não sabíamos de onde Deus ia fazer, mas nós críamos que Deus ia fazer. Nós críamos piamente que Deus ia fazer. Sabe o que aconteceu? Nós pagamos o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º. Quando chegou 11º e 12º, Deus fez um milagre. A cidade de Fortaleza fez um convênio com a cidade de San Angelo, no Texas, com a primeira igreja batista do Texas, pastor Gerald McBride. E aí esse americano veio a Fortaleza e conversou com o pastor Gerald, que foi depois pastor da nossa igreja aí. E aí ele perguntou, Geraldo, que a gente chamava ele de Geraldo, pastor Geraldo, tem algum desafio em termos de compra de terreno aqui na cidade de Fortaleza? E aí o Geraldo disse, tem. A Igreja Batista Alvorada precisa comprar o terreno aonde ele alugou. E aí ele disse, qual é o valor? E aí ele ligou para mim, perguntou, eu falei, olha, mais ou menos tanto. Falei lá, era um valor alto, você imagina, comprar aí na aldeota. E aí ele disse o seguinte, pode preparar a documentação que eu vou falar com a igreja. E esse terreno será da igreja. O Geraldo veio e falou comigo e eu quase morro de alegria. Quase morro de alegria. Falamos com a igreja, preparou a documentação, falamos com o dono aceitou vender o terreno, a casa para a igreja e pasme, Ruth, a igreja não pagou o 13º aluguel. Nós pagamos o 12º aluguel, isso é, nós pagamos a última parcela do primeiro ano. E quando chegou na semana de nós termos que virar o aluguel, eu fui ao cartório assinar a transferência da propriedade para o nome da Igreja Batista Alvorada, porque a primeira Igreja Batista de San Angelo, no Texas, pastor Jerry McBride, mandou o dinheiro em dólar e nós compramos o terreno. A igreja não pagou o 13º aluguel. Dois pedidos a Deus que Deus respondeu de maneira sobrenatural com a gente. Primeiro, a oração com o Luiz Correia, que aonde colocássemos os pés, Deus nos daria, e Deus deu. E a segunda, que eu pedi a Deus
para não pagar o 13º aluguel. Isso é, não virar para o segundo ano. E nós não viramos o segundo ano. No segundo ano, a propriedade já era da igreja. Olha, sobrenatural. Essa é a palavra. Realmente, E eu glorifico realmente, a Deus porque, primeiro, foi um desafio que o Luiz Correia fez a mim. realmente, a nossa igreja tem uma história de fé, né? E Deus tem Fé. provado, durante todos esses anos, a fidelidade dele para conosco. Pastor, já partindo para o encerramento da nossa entrevista, o senhor Tá contou uma história bom. belíssima de fé, de desafio, mas daí chegou o momento que o senhor decidiu sair, né? Como é que se deu isso? Tá bom. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava envolvido em várias coisas, porque o que, que acontece? Além de eu ter a função de líder da denominação, eu trabalhava como líder da denominação, eu era capelão do hospital. Além de ser capelão do hospital, eu passei no vestibular para a Universidade Federal do Ceará para o curso de psicologia. Então, eu tinha. Eu casei aí na Alvorada, né? Então eu tinha que cuidar da família, eu tinha que cuidar da capelania do hospital, eu tinha que cuidar do pastoreio da igreja e eu tinha que cuidar do meu curso de psicologia na Universidade Federal. O curso na Universidade Federal era um curso de tempo integral. O curso de psicologia era tempo integral. Então era muito difícil eu conciliar a capelania do hospital, que eram 8 horas por dia, pelo menos, a capelania do hospital, o cuidado com a minha família, o pastoreio com a igreja e o meu curso com psicologia, o curso de psicologia, além da liderança na denominação. Então eu orei, falei com Deus e eu percebi, Ruth, que a igreja precisava de alguém que pudesse dar mais do seu tempo para poder fazer com que a igreja fizesse o seu salto quantitativo e qualitativo. Então eu entendi que eu permanecer liderando a igreja e pastoreando a igreja, eu estaria prejudicando o crescimento da igreja, porque a igreja precisava de um pastor que tivesse um pouco mais de tempo. E aí o que, que aconteceu? Eu orei, pensei, coloquei diante de Deus. E a igreja não tinha condições de contratar e trazer um pastor de longe, um pastor de fora. Mas também a Alvorada está numa localização muito nobre da cidade. Então ela precisava de um pastor que tivesse uma penetração na sociedade também e que pudesse fazer o trabalho de expansão que a igreja precisava. Eu orei, coloquei diante de Deus. Como a igreja começou com um missionário americano, ele começou junto com a gente, né, o Charles Allard, eu pensei no Geraldo. E o pastor Geraldo sempre foi um homem de Deus, um homem de Deus, que sempre amou o trabalho batista do Ceará. E eu disse, e morava aqui do lado, né? Ele morava a 3 quadras da igreja. Aí um dia eu sentei com ele, conversei com ele, pastor, o senhor não consideraria a possibilidade de, de dar continuidade ao ministério, dar continuidade a esse trabalho na Alvorada? Ele ficou muito orgulhoso, ele ficou muito alegre, ele, a esposa. E aí então vamos conversar com a liderança. Aí nós conversamos com a igreja. A igreja, eu lembro que o pessoal ficou assim um pouco triste comigo pelo fato de eu estar entregando e saindo, mas eu entendia de Deus que eu precisava fazer isso para o bem da igreja,
porque eu não conseguiria manter o curso de psicologia na Universidade Federal, a, a capelania hospitalar, o cuidado com a minha família e também o cuidado com a igreja. E aí, então, em função disso, eles, mesmo com essa tristeza nossa, eu disse: não, eu preciso entregar. E aí, então, a igreja aceitou o pastor Geroldo como seu pastor. Aí ele veio, ele era executivo do campo, e aí ele passou a acumular a secretaria executiva do campo e o pastoreio da igreja. E aí o que eu fiz? Eu fui para a igreja mãe. Eu fui para a aldeota. O pastor Roldão era o pastor da igreja. E ele estava vivendo um momento bem desafiador. E aí ele pediu para eu ser o pregador da igreja. E aí eu fui ajudá-lo como pregador da igreja. Mas era diferente, eu não liderava a igreja. Eu era só o pregador. Então foi difícil. Assim, eu confesso a você que é assim, é como você ter que abrir mão de uma filha. Mas Aham. eu entendi que para o bem da igreja. E posso te dizer uma coisa, eu acho que eu acertei. Porque o que aconteceu? O pastor Geroldo foi que levou a igreja a ter a expansão física que teve, comprando o terreno do lado e construindo o templo que construiu. Então, eu dou glória a Deus, porque a orientação que Deus me deu naquele tempo, eu entendo que foi de Deus e que Deus abençoou essa orientação. Mas eu guardo assim no meu coração, meu Deus. Eu tenho algumas fotos, talvez eu mande para você, dos primeiros batismos que eu fiz, Uhum. antes de ter a construção do templo. É isso aí. Realmente, o pastor Gerald foi uma bênção na nossa igreja. Hoje ele é o nosso pastor emérito e nós temos um carinho muito grande por ele. Mas eu gostaria de fazer a última pergunta, pastor. Eu queria que o senhor desse uma mensagem para a igreja nesses 39 anos que ela completou agora no dia 20 de junho. Eu sei que da atual membresia poucos hoje o conhecem, então seria interessante que o senhor passasse essa mensagem e dissesse qual é a sua é, experiência, qual é o seu desejo, qual é a sua oração para a igreja nesse tempo. Amém. Primeiro, Ruth, eu quero mandar um grande abraço para o pastor Paulo Seabra. Como eu falei na conversa paralela com você, pastor Paulo Seabra é um amigo e eu trabalhei em muitos projetos missionários quando eu era seminarista e ele secretário da Junta de Missões. E quando eu fui ordenado pastor, foi ele que pregou. Eu lembro até hoje a mensagem. Ele pregou a respeito de Davi, do ministério de Davi e o desafio da vida de Davi. Então ele me abençoou muito com as mensagens. Eu sempre fui fã de carteirinha de ouvi-lo pregar. Então eu tenho muito carinho por ele em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero é dar um grande abraço, mandar um grande abraço para ele, pastor Paulo Roberto Seabra. Agora, a igreja, eu queria que a palavra que eu tenho para dizer é: eu como pastor tenho muito amor por vocês. Eu tenho muito amor pela Alvorada. A Alvorada foi a minha primeira experiência ministerial, a primeira igreja que eu organizei como pastor. Então, isso marcou muito a minha vida. Eu tenho muito amor por vocês. E eu queria mandar um grande abraço, um grande abraço. Quem sabe uma hora dessa eu tenho o privilégio de ir aí à Fortaleza e estar com vocês e quem sabe até mesmo pregar aí.
Eu tenho um grande amor por vocês. E eu digo a vocês o seguinte: a alvorada nasceu como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não sei se vocês lembram disso. Esse é o texto que nasceu, com esse texto nasceu a visão da igreja. A alvorada é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vocês, como igreja, podem brilhar muito mais. Brilhar nessa cidade, brilhar nesse estado, brilhar nesse Nordeste, brilhar nesse Brasil. Porque essa é a vocação que esta igreja nasceu. Que Deus continue abençoando e dando grandes vitórias à sua vida e ao ministério dessa igreja. Que brilhe, 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 brilhe para a honra do nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor, pelas suas palavras. E desde já nós já estamos aguardando essa oportunidade, onde o senhor virá aqui para a nossa igreja e certamente vai pregar, trazer a mensagem para todos nós. Eu queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção em nos conceder essa entrevista. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, Amém. tá? Muito obrigada. Um grande abraço. E Um grande abraço. para o senhor Eu também e quero a depois família. saber aonde eu vou entrar no canal para vocês se conectarem. Para que Ok, eu me pastor, conecte muito com vocês. obrigada. Um Até a abraço. próxima oportunidade. E você que é inscrito no nosso canal, se quiser saber mais sobre a nossa igreja, fique ligado, preste atenção nas entrevistas, porque vem muita coisa boa por aí, viu? Tchau.